Então vamos lá. Bom dia, Jaque. Quem mais? Tá aí. Então vamos lá. Hoje começamos a China milenária. Vamos falar da China. Muitas vezes a gente pensa assim, parece que o progresso da humanidade aconteceu só quando os capelinos estiveram aqui. Mas não, a gente tem uma história que já vinha acontecendo com a Terra, já vinha fluindo as coisas, né? O homem, apesar de tudo, ele surgiu com apoio espiritual, com apoio da espiritualidade maior, bem superior a falar-se de capela. Então, o apoio de Jesus era muito maior do que capela. Então, a gente não pode pensar que o planeta nosso ele evoluiu só apenas a partir de capela. Ele teve um desenvolvimento por si mesmo, com envios de emissários, de agentes para auxiliar um grupo que tivesse mais apto a evoluir mais rapidamente, para puxar o carro, né? E a China foi exatamente esse dínamo da Terra, né? Foi exatamente uma mola, e é uma mola, né? Até hoje a gente vê que a China tem aí uma participação ativa economicamente no mundo e é uma das potências mundiais, e mesmo com toda a história da presença dos capelinos, a China tem o seu lugar muito bem colocado. E claro que é um grupo que se fechou, é um grupo por séculos e séculos se fechou. Talvez tenha sido o mesmo erro dos capelinos que vieram e se fecharam. Então, isso pode ter ocasionado um enrijecimento, uma cristalização das ideias. E quando você participa mais, quando você se entrosa mais, principalmente com esses, né, que vieram de fora, os capelinos, talvez você coloque uma reflexão melhor sobre o que você pensa, sobre o que você faz. Mas ela ficou um pouco na sua estagnação. Ficou fechada, né, para um progresso, talvez. Agora se abrindo muito mais, né, a China. E vamos começando aqui pela leitura, que a gente vai sintonizando o pensamento, as ideias que vai sendo dilatada, né? Mas, assim, a priori, a China, os orientais, nesse patamar aí, eles são os primários daqui mesmo, porém, somado a envios de vários emissários do Cristo. Provavelmente, grupos que tenham também se desenvolvido em outro lugar, que vieram para a missão, para ajudar. Então, não se teve um grupo sem assistência de Deus, sem assistência dos trabalhos que Jesus estava desenvolvendo junto com o Pai. Então, vamos lá na primeira leitura, para a gente começar a entrar dentro desse assunto. China milenária, quem lê para nós? Posso fazer a leitura? Pode. Tá muito barulhento aí por conta da TV da Amélia? Não, não estou nem ouvindo TV. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos antigos áreas do ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral.
Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas, no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. Uhum. Então, Leila, bom dia. Não falou. Bom dia, bom dia. Agora falou. Fui. Então, nós estamos falando da raça amarela, né? Então falamos da raça branca, que originaram pelos capelinos, deu origem pelos capelinos, e agora nós estamos falando sobre uma raça amarela, que foi uma das origens terrenas. Claro que antes os primatas se desenvolveram e constituindo toda a ocupação, e em alguns pontos a civilização se desenvolveu mais rapidamente. Pode-se dizer assim, a China é essa característica. Então, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres. Então, aqui a gente está fazendo isso, né? É uma das civilizações mais antigas. A fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre, quer dizer, não estava fora da assistência do Mestre. Jesus já estava atuando nessa época, né? Atuando com os chineses, com essa raça que se estava organizando, se desenvolvendo. Mas aqui no texto está falando uma coisa que eles eram sem rumo ainda. Vocês viram ele falando aqui que é uma civilização era sem rumo ainda, e na estrada da edificação geral. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Eles não se instalavam em um lugar só, eles estavam em busca de territórios, né? Eu acho que Não, sem rumo também no sentido da religiosidade, né? objetivos característicos mesmo de evolução, né? Qual que é o foco, qual que é o caminho, qual que é o objetivo deles na evolução, né? Eles ainda não tinham um foco. Hoje nós temos aí um foco aqui no Brasil, pelo Espiritismo, é um foco, né? Ó, é esse pensamento, esse caminho, esse raciocínio que nós vamos chegar lá. Agora, aqui era meio sem rumo, um povo que agia muito primariamente também Seria a falta de se conhecerem mesmo, das suas auto-reflexões, dos auto-entendimentos, né? Não tinham chegado a uma conclusão ainda de objetivos mais elevados, né? Mas isso foi se desenvolvendo, né? Talvez o alerta do mundo espiritual, com a encarnação de alguns que vieram ajudar esse desenvolvimento, é que puderam questionar mais. Então, se não tiver aqueles que puxam, talvez fica na estagnação. Não são os revolucionários, né, de um tempo. Seria a falta do contato, do conhecimento até, né? É, Pelo menos quando começou a ler, eu enxerguei a China muito mais próximo dos primatas, né? Então, alguém ainda que está vindo ali do primata para a evolução, tanto intelectual quanto moral, né? E aí eu acho que sem esse contato
eu não sei aqui se vai falar mais para frente com a questão dos arianos, ou até de encarnações de espíritos que despertem isso, eles não, eu acho assim, para começar essa evolução, você tem que ter uma experiência, né? Eu acho que talvez pela falta da experiência de virar a chave para esse lado, eles ainda eram perdidos nesse sentido, né? Da espiritualidade, da religiosidade. A sorte é que eles tiveram missionários puxando, né? Os nossos missionários do Ocidente foram bem claros, né? Para nós, o que a gente já estudou até aqui, que eles puxaram, né? São os capelinos que nos ajudaram muito, os arianos, nós somos originários deles. Então, todos esses pensamentos que vieram de fora nos auxiliaram muito, né, no progresso. Agora, os chineses que não contaram com essa participação, eles ficaram muito no isolamento deles, se fecharam, tiveram também a assistência de Jesus através de encarnações importantes na história deles, enviados do Mestre como se fossem deportados, mas não são deportados, mas vieram como missionários, vieram para ajudar o pensamento a ser organizado, porque, de certa forma, ainda eles estavam organizados, tinham uma certa organização, mas não tinham um rumo definido. As coisas não estavam bem claras para que isso se organizasse. Onde aparece, a gente vai ver aqui um pouco à frente, onde aparece alguns enviados do Cristo para poder organizar. Então, vamos no segundo aí, porque nessa parte aqui a gente vai falar, quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema Capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com organização regular. Então, é isso que eu falei, que eles já tinham, quando eles chegaram aqui, os capelinos, a China já tinha uma certa organização regular. Então, não significa que estavam completamente organizados. Oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Então, eles tinham, assim, os tipos, né, característicos eram muito parecidos, porque vieram dos primatas, vieram de uma transformação primária. Então, tinha essas características. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Então, Daniel, sobre essa homogeneidade em termos de aparência deles, na hora que eu comecei a ler aqui, eu comecei a pensar. Aí, eu não sei se ficou bem explicado porque eles vêm dos primatas, né? Eu não entendi direito. Será que é porque eles não tiveram acesso, tiveram contato com outro continente? Porque eles são muito... Agora eles estão misturando mais, mas eles são praticamente iguais, né? Por isso. Exatamente por isso. Eles não tiveram muito relacionamento entre os primatas, como eles se fecharam um pouco, então ficaram mais só o seu entre povo. eles, né? Então virou uma genética quase que homogênea, né? Exatamente. Em relação aos primatas, eles eram bem diferentes. Porque eles são diferentes mesmo, até hoje. São diferentes, São diferentes. Você os reconhece ainda muito de longe. Rapidamente. Reconhece E não são diferentes entre si, né? Eles são muito parecidos entre si. São. Diferente daqui, né, do Ocidente, né? Que nós temos muitas misturas, né? Porque será eles eram mais fechados e não houve muito... não tem abertura. Não tem abertura, fica muito, né? Você vê, a Rússia é mais ou menos assim. Os povos que se fecharam, eles se mantiveram
mais ou menos um protótipo ali, né, de imagem. Você vê que lá na Argentina quase não tem negro, né? Negro na seleção brasileira, a seleção argentina, parece que nem teve ainda. Então, assim, é um grupo que tem mais o seu lugar, né? Então, suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir. Então, vinham trazendo as suas obras, as suas culturas formadas nisso. Daí se infere que, de fato, a história da China remonta a épocas remotíssimas no seu passado multimilenário, e esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado por uma marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. Eles passaram por essa estagnação dos valores evolutivos, mas tiveram aí sempre a proteção do céu. Não é por isso que deixaram de ser protegidos e amparados, né, representados com os envios dos emissários. Então, sempre tivemos aí o interesse da espiritualidade. Aliás, isso aqui é um plano da espiritualidade, da ocupação, do desenvolvimento. Às vezes a gente pensa assim, o plano é da Terra. Não, não é o plano da Terra. Esse plano é plano da espiritualidade. Se faz um plano da espiritualidade, se implanta ele aqui, é claro que o desenvolvimento vai se dar por conta daqueles que estão na experimentação. Então, aqueles que reencarnam, aqueles que estão se desenvolvendo, e esse sistema foi montado para esses que estão desenvolvendo, e não para aqueles que já se desenvolveram. Então, o plano é divino, mas a aplicação é a nossa. Como nós não tínhamos nenhuma ciência e condições de elaborar um plano, a espiritualidade superior é quem elabora, né? Aqueles que já atingiram uma condição espiritual elevada, como é o caso de Jesus, que pôde orientar, que pôde dar todo esse surgimento do homem, a evolução de todas as raças, como surgiu e o comportamento, quem é que pôde vir para cá, quem é que representaria. Isso é um trabalho árduo, um interesse muito grande da espiritualidade em fazer isso. Será que a gente um dia vai ter ainda essa consciência de que mexer com o desenvolvimento das outras pessoas, ajudar os outros a crescer, e nos gratifica? Ou a gente, quando pensa assim, não, tem que mexer com o ser humano, mexer com cabeça dura, né? O que eu vou fazer para mudar essas pessoas? Quando a gente vai lidar com o filho, a gente já perde um pouco a estribeira, né? Não é, Valquíria? Você sorriu aí porque dá trabalho? Filho é diferenciado, né? É a prova de que a gente tem que evoluir muito ainda. E ainda mais quando você tem dois polos extremos, assim, sabe? Você fala, não é possível que saiu do mesmo lugar. Totalmente diferente. Cada uma vem para te ensinar uma coisa diferente. Tem hora que a gente quer cansar e fugir, né? Correr sem olhar para trás, né? Tem dia que eu falo, nossa, vontade de correr, nem olhar para trás. De vez em quando, vai passar rápido. Filho, né? Passa rápido. Por isso que os mais jovens não estão querendo ter família, filho, constituir muito mexe filho. e vira. Eu lembro da sua história que você contou no centro há um tempo atrás. Eu falei, eu não vou fazer igual o Daniel, não. Depois tem que voltar atrás. Você deixou seu menino, lembra que você contou? Aí mexe e vira, falou, vontade, mas depois tem que voltar lá para buscar e não adianta. Aí fica mais feio para a gente, né? Filho. Tem que ter paciência mesmo. Não adianta, é para nós. Mas quando eu li essa parte aqui, inclusive eu li até o final e continuo sem entender, a história dos chineses me deu um nó. Porque, você imagina,
os arianos praticamente influenciaram muito a civilização ocidental e os indianos. Aqui na China, é como se eles tivessem conseguido uma evolução semelhante ao que os capelinos trouxeram, nascidos, ou seja, de ideias deles mesmos, porque, igual tem aqui na frente, tem o Lao Tse, Confúcio, o Forrai e tudo, mas, francamente, eu fiquei assim, muito confuso. Meio sem pé? Não, como é que eles conseguiram essa evolução? Ou seja, se você analisar a situação dos chineses, principalmente aí na época, quando a gente teve a vinda do Abraão, por exemplo, que foi em torno de 1800, ou seja, os hebreus naquela época eram eram tribais mesmo. E eles nessa época, já tinham uma evolução maior. Então, mas aí que está, aí que eu fico encafifado. Pô, mas como é que eles conseguiram numa população Condição. que sempre foi grande, como é que eles conseguiram essa evolução e o restante, que somos nós, que estamos aqui, fomos mais influenciados pelos capelinos, Não a consegui. gente não conseguiu. E isso aí me deu uma... Eu falei, caramba, como é que é esse... Então, era para eles estarem em uma situação muito melhor que eles estão. Porque hoje, quando você analisa a situação da China em relação ao Ocidente, politicamente estão brigando quase que pau a pau, comercialmente, ou seja, está bem uma briga assim, quase que ombro a ombro. Agora, em termos assim morais, a gente não tem muita informação, porque realmente eles são muito fechados. Mas realmente não entendi nada disso aqui. O Emmanuel me deu Realmente dá um soco no estômago, né? Isso aí. Realmente dá um nó, porque você estava falando das raças brancas que tinham chegado, tinha a presença dos negros, a constituição dos africanos, e agora surgem os chineses, né? Os chineses com a organização já elaborada, não completa, mas semi-elaborada. Acontece que, quando o planeta Terra estava se desenvolvendo, embriões estavam melhores desenvolvidos. Então, é como se fosse grupos mais bem representados, como aconteceu com a vinda dos capelinos, vieram os capelinos naquela região ali, onde Jesus teve também. Então, foi ali que eles vieram para trazer todo esse conhecimento. Agora, por que esses chineses já se encontravam dessa forma? Porque era um grupo talvez mais bem representado, através da atenção da espiritualidade, para não ter dispersamento, para que esse grupo fosse o plano A. Vamos dizer que a China fosse o plano A da Terra, que tivesse a não presença, por exemplo, de capelinos. Estava programado para os capelinos, se eles não conseguissem lá, vir para cá, por exemplo, fosse um plano assim. Mas a Terra ela deveria ter um plano A exatamente para se desenvolver. Então, tinha que puxar, fortalecer, enviar sempre emissários. E a China teve isso. A China teve essa representação para formar melhor esse grupo, porque não adiantava tentar formar um grupo geral, porque os interesses não se organizariam. Então, manda-se grupos mais concentrados para poder organizar um pensamento e ajudar o resto do povo. E eu acredito que isso vai acontecer com a China, nesse momento da transformação da humanidade, ela possa ser um grande foco para ajuda, apesar que ela se isolou muito,
com isso, ao invés dela se abrir, ela se isolou. Ela poderia ter, sim, mantido contato com os capelinos, feito uma boa relação e até ter fortalecido, ter aceito aí a entrada dos hindus para poder fortalecer com novas visões, mas ela se fechou, né? Então, a questão de se fechar é que foi problemática. Com isso, talvez até Jesus percebendo é que concentrou o envio maior, né, de espíritos iluminados para poder dar uma puxada, uma dinâmica, né, nas pessoas, nos espíritos encarnados. Então, mas eu creio, o Amaro, esse A nó é muralha da necessário. China já nos fala isso um pouco, né? Esse isolamento, né? É isso. Essa Então, muralha isso que... foi um isolamento, né? Sim. Ela não se fechou totalmente, porque o budismo, ele é oriundo da Índia, né? E ele teve influência na Ásia. Ah, sim. Mas quando é que veio o budismo? Depois da vinda dos capelinos. Mais muito depois, né? Isso. Então, de qualquer forma, ele começou a se abrir em correntes, né? Não totalmente fechado, né? Que você quer dizer, né? Ele Isso. já veio interceptando isso, isso aí mesmo. Eu aqui no achismo, né? A gente está muito no achismo aqui, né? Porque a gente tem muito pouco da história moral desse povo, né? A gente conhece os sábios que transpuseram a muralha, né? Que são muito sábios. Mas, de repente, foram, talvez, assim, a referência mesmo de um olhar mais de introspecto, né? Porque é um povo muito... Eles são muito disciplinados, né? Assim, porque a gente olha para a China, para os chineses, para os orientais, eles têm uma disciplina rigorosa que a gente acha até dolorosa, né? Para nós aqui, que somos mais acomodados aqui. Que nem aqui já na nossa mistura brasileira, né? Que a gente realmente é muito mais acomodados. Então, eu entendo também, de uma certa forma, né, a Divina Providência colocou até mesmo porque a gente precisa de referências, né? Já vinha esse povo todo misturado, né? A gente tem muita mistura aqui no Ocidente. Então, eles, de uma certa forma, por mais que a gente tenha ciúmes, né, que o Ocidente tem determinado ciúme, que tem né, eles são divergentes, né? Cada um quer ser melhor do que o outro. Mas eles são uma referência de disciplina. Acho que a gente não pode negar isso. E o que é importante, né, que não só a disciplina física, como a disciplina moral, né, que a gente conhece muito pouco, mas eles, quando eu me referi à muralha da China, quer dizer, esse isolamento, talvez eles não queriam se contaminar, né? Eles acham que não queria essa conta, mas nós precisamos deles, né? Assim que nós precisamos também, porque não adianta você ficar no puríssimo, né? Então não tem muito mérito, né? Se você não misturar com os indisciplinados, para você até mesmo, né, ver até onde vai suas resistências morais, etc. Se você pegar hoje, pode falar. Não, pode falar. Se você pegar hoje um grupo e levar para uma região e trabalhar as ideias com esse grupo se forma, esse grupo se desenvolve. Quando você trabalha bem as ideias, trabalha bem os pensamentos, esse grupo se fortalece. Eu creio que a China foi mais ou menos assim. É um grupo que se fortaleceu, mesmo diante das suas próprias ideias ali, mas vindo somar com esses emissários que despertou mais ainda, a gente forma um grupo. Você monta uma escola, um tipo de uma escola, para dar formação para aquelas pessoas que estão buscando ali. Então, você põe um colégio, por exemplo, conceitos, visões diferentes. Não, vamos longe não, nós estamos aqui num grupo. Nós já estamos conversando já tem um bom tempo. Aí a gente está conversando sobre o quê? Sobre visão,
né, diferente da vida. Nós estamos vendo isso, né? Então, a gente começa a ver diferente a vida. Você começa a ver diferente do grupo geral, né? Você começa a olhar as coisas diferentes. Opa, a maioria não está vendo isso. A maioria não está enxergando isso, porque você se reuniu num grupo, né? Não é um grupo que quer ser fechado, mas a gente está, de certa forma, fechado pelas circunstâncias também. Então, eu acredito que os chineses devem ter sido fechados pelas circunstâncias. Mas não se deixou esse grupo sem o amparo divino. É isso que nós temos que ver, amado. Sem a presença divina para que ele se fortalecesse e viesse depois, sim, a somar com outros. Agora, a China é mais participativa no planeta, economicamente, e vai ser também culturalmente. Eu acho que vai ter um apoio enorme, vai interceptar com os conhecimentos que vêm de contribuições estrangeiras. E aí nós vamos ter muita transformação. Daniel, mas sabe que você falando aí desse plano A, até que me veio até depois das suas colocações aí, até que até que desfez um pouquinho o nó, porque o que acontece? Com base nisso que você falou, o que a gente poderia, né, o que eu consegui assimilar? Que desde o começo, a gente tá certo que eu não participei da reunião lá com Jesus, mas de repente falou, ó, vamos deixar os chineses e os africanos sem a interferência dos arianos, dos capelinos. Ó, esses dois, como têm características muito particulares, Próprias. muito próprias, quando você pega os africanos, continuam os mesmos africanos de há bastante tempo, né? Aí você pega os chineses, vamos botar a raça amarela, que também tem as suas características muito próprias. Então, de repente, Jesus falou, vamos deixar esses dois grupos separados, não vamos misturar aí com os capelinos, vamos dar ajuda para eles desenvolverem tudo, mas vamos deixar os capelinos fora. E aí, botou os capelinos, principalmente na Índia, que também é que equilibra em termos populacionais com a China, ou seja, vamos botar os arianos aqui, que em termos populacionais fica mais ou menos equilibrado o planeta, e aí a gente coloca os arianos para conquistar, para deslocarem para a Europa, depois para ir para as Américas, e vão manter os chineses, os africanos separados, e os indo-europeus aí para fazer principalmente o desenvolvimento comercial junto com os judeus, né? Ou seja, até que tem já dá para a gente ver assim, uma certa estratégia aí da parte do Cristo. Da espiritualidade. A espiritualidade trabalhou nisso tudo, né, Amaro? Com certeza, o plano é divino, não é plano terreno. Fez um pouco o nó, deu mais ou menos para... Porque pensa se você não tivesse nenhuma semente própria, né? Nenhuma árvore própria da civilização. Tudo enxertado. Aí, não ia ter nenhum confronto lá na frente de conhecimento, né? Para checagem também. Então, você vê que o que os capelinos trouxeram bate muito bem com o que os chineses faziam. Então, quer dizer, o ensino é o mesmo. Você vê, se você ficar num laboratório isolado e ter apoio da espiritualidade, você vai ter um desenvolvimento conforme tem que se acontecer, com a imortalidade da alma, os princípios da vida, da reencarnação, da evolução. E assim, os chineses têm isso. Os chineses têm isso neles, e muito próprio, né? Trouxeram de forma diferente aqueles exilados com muitos defeitos. Eles vieram com mais defeitos do que os próprios chineses. Se você for olhar, os capelinos vieram com mais problema do que os próprios chineses.
porque já tinham ganhado mais solo, mais terra, ou seja, mais existências, vamos dizer assim, na experiência, e erraram mais. Agora, os chineses ainda estavam a caminho, Ou mas seja, com as ideias boas. o passivo espiritual dos capelinos era pior do que o passivo espiritual dos chineses e dos Exatamente, americanos, né? isso, Passivo exatamente isso. O espiritual é passivo. bom. Passivo É o espiritual. passivo espiritual, né? Era maior, sim, ué, porque você vê na É, história aqui como se desenvolveu. Eles foram deportados, né, gente? Para cá, Deportado. não foi à toa, né? Eles não podiam aí os ficar chineses lá no planeta que acabou, já estava E desenvolvido, o orgulho muito ferrenho, o orgulho muito não ferrenho. é? aí de repente a gente tem, Prevalece até hoje, né? Que é um horror esse termo de É, orgulho, né? A gente consegue se ver livre disso. e aí Ô, de, re- Daniel, de repente a gente a tem gente aí os chineses para contrapor esse passivo dos capelinos, né? exatamente. Nesse Exatamente. sentido. Para contrapor. Fala, Flávio. Então, a gente poderia falar que então são dois grandes grupos. Os que vieram de fora, tanto para Isso. como um movimento de regeneração pessoal, assim, de regeneração, já, né, de resgate espiritual, e os missionários, os que vieram só para estar ajudando, e o grupo de originários da Terra, que aí foram os chineses, os de origem, né, os africanos. Eu acho que a gente poderia colocar alguns índios também, nas Américas, alguma coisa um pouco mais primitiva também. Que é a raça Então, assim, amarela. seriam a raça amarela também? Sim, A raça né? amarela também. Que É. tem Então, em dois regiões. grandes, né? E a gente pensar assim que a espiritualidade ela se organizou no intuito de ajudar a gente no desenvolvimento intelectual e moral, porque porque eu acho que é isso que faz a confusão assim na cabeça, né, Amaro? Às vezes até no estômago, porque às vezes a gente vê povos originários daqui que se desenvolveram muito. Os chineses foram os primeiros em muitas coisas assim aqui na Terra, né? E mas tem isso. Vieram missionários morais, mas vieram também missionários para ajudar esse desenvolvimento físico mesmo, né? Científico, de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido também. São as duas asas da evolução, né? Então, mas às vezes dá confusão mesmo. Mesmo a gente sabendo disso tudo, a gente ainda fica questionando em que momento é isso, como que foi isso. Mas a gente sempre teve assistido, né? Eu acho que isso que ficou muito claro quando o Daniel fala. Tem os missionários, tem os espíritos, mesmo que não seja predominante dentro da raça, oriundos de outros planetas, de espíritos mais evoluídos que a gente sempre teve assistência da espiritualidade, né? Em todos os tempos. Talvez se os capelinos tivessem resolvido os problemas deles e continuassem lá, a China daria conta do recado, vamos dizer assim, com outros povos, com a evolução que se estava conseguindo, esse plano A, né? Então poderia acontecer, independentemente da vinda. Só que foi importante a vinda porque nós não somos grupos isolados no universo, nós somos um grupo só. Os espíritos que evoluem, o interesse da espiritualidade é que seja comum, que seja universal. Então, nós fazemos parte dessa comunidade. O mesmo amor que se fala aqui, fala lá. Então, o mesmo amor que se aplica aqui e se aplica lá. Então, a mesma lei universal, já é nome universal, é para todos. Não é somente para um grupo isolado. Então, essa questão de tempo, poderia ter gasto menor tempo, então, a Terra, sem a presença deles, a China poderia resolver melhor, mais rapidamente, sem a presença desses de fora? Não, talvez esticasse mais nas dúvidas, nos conflitos com outros grupos, a história talvez se desenvolveria um pouco diferente, mas com o mesmo fim, não interessa se
você passou por uma história ou por outra história. Então, a história é aquela que você busca fazer acontecer. Então, é igual a sua existência. Você pega uma existência, como é que eu vou tocar a minha encarnação? Como é que eu vou fazer a minha existência? Então, eu posso fazer de um modo ou fazer de outro modo. Vai depender, não tem algo que seja determinismo, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente modifica os passos. O que tem se determinado são os nossos passos que a gente já deu, né, atrás, e aquilo vão ter reflexos. Se você mudar, esses reflexos modificam, suas ações modificam, e você consegue chegar até mais rápido. Se eu decidir hoje, eu quero mudar totalmente, eu mudo e vou para frente. Não espero o mundo de regeneração acontecer e vou para frente. Isso depende muito mais de nós, e nós não estamos gastando tempo nenhum de ninguém. Eu estou só gastando o meu tempo, né? Então, falar assim, gastamos menos tempo na história da humanidade ou gastamos mais tempo, isso não interessa. Interessa que você está conseguindo, porque tempo não passa. É o mesmo. Então, o que interessa são as atividades e o que você conquista. Ô, Daniel, e cada vez fica mais claro que o que amarra a gente é o orgulho, né? Único e exclusivamente. Tudo deriva do orgulho, né? Esse é danado, viu, Flávio? Esse é danado. Individualmente, em grupos, em sociedades. É porque se você tiver humildade, você modifica mais rapidamente. Se você é orgulhoso, você resiste na cristalização. O orgulho não ouve o outro, não ouve o que é bom, o que vem fora daquilo que você pensa. Então, o orgulhoso, ele impede o progresso dele mesmo, né? O orgulhoso. Você, sendo humilde... te cega, né? O humilde... Surdo e cego. O humilde aceita, ele se transforma, eu estou errado, eu vou mudar. Então, a humildade tem que chegar rápido, senão a gente fica mais 2000 anos do jeito que está. E fica mesmo. Lembrei de uma frase de um filósofo chinês, né, Confúcio, né? Eu vi a cara do inimigo e era eu. Vamos falar dele aqui. Pois é, o Confúcio está aqui na história, né? E nós vamos falar dele aqui. Realmente, vamos lá. nós somos o nosso maior inimigo, né? Sabe o que vocês estavam conversando aí? Eu fui dando uns nós aqui na minha cabeça. Que a gente fala muito Hoje em tá cheio de China. nó. A gente fala, até porque eu fui pega de surpresa aqui quando eu vi essa questão da evolução um pouco separada da China, e eu comecei a me questionar, mas quais são as religiões, como que foi a evolução espiritual desse povo? E aí eu fui um pouco mais além, porque a gente fala, os europeus, os ocidentais, os orientais, tal, assim, como eu vejo, e aí é que eu quero saber até onde eu estou certa ou não. Lá atrás, talvez fosse muito clara essa divisão, né, de o europeu, o chinês, essa separação. Mas hoje eu fico me perguntando, eu não fui um espírito chinês em algum momento? Eu não fui um indiano? Ou ainda em termos de encarnação existe essa separação, entendeu? O chinês sempre encarnou naquela região, o europeu na outra. Porque, assim, vendo hoje, talvez pela globalização, eu me vejo assim, em algum momento eu posso ter sido chinesa, posso ter sido um judeu e hoje eu sou uma brasileira, entendeu? Uma católica que se tornou espírita, enfim. Ainda existe, em termos de reencarnação, alguma coisa fala isso, que existe essa separação, né? Os espíritos tendem a encarnar em uma região e outro em outra? Ou isso também já é algo globalizado, entendeu? Eu fiquei me perguntando isso, mas um oriental sempre encarnou lá, né? Nunca veio para cá e vice-versa? Esses agrupamentos, eles sempre voltam quase sempre nos mesmos lugares. O mundo espiritual, para organizar a reencarnação, é claro que tem alguns que podem migrar de região em região, né? Mas a maioria são agrupamentos que permanecem juntos por milênios. Então, não necessariamente você tenha que ter vivido na China, no Japão, não. Mais propriamente, deve ter vivido nessa história dos arianos.
Você pode ter vivido ali na área da Europa, que é muito comum com o que nós estamos acostumados também, né? Apesar de ter latinizado mais com a influência de Roma, com a influência de grupos que nos deram características fortes. Então, de certa forma, você reencarna nos mesmos lugares. Brasil, para nós, já é uma história de 1500 para cá, uma história curta ainda. Então, antes, nós estávamos fazendo esse processo na Europa. Então, talvez ao lado desse grupo chinês que estava lá com as suas ideias desenvolvendo, nós não adaptávamos. Não adianta você encarnar num grupo onde você não adapta. Então, você tem que estar encarnado em grupo que se adapta melhor. Então, é por isso que não há migração de animais encarnando em grupos humanos, não, porque são grupos à partes. Então, na sociedade também, a gente tem organizações à partes de cada sociedade, até chegar num equilíbrio, onde você pode optar, sim, por encarnar em outros lugares. Você não encarna em Marte, em Júpiter, porque não é vibratoriamente adequado. Aqui é da mesma forma, agrupamentos dentro de agrupamentos. Você não encarna na família do vizinho, talvez. Você encarna na mesma família, quase sempre no mesmo agrupamento. Está muito claro essa questão da família. Imagine numa sociedade, de uma cidade, de uma comunidade maior, de um país, de uma região. Então, você está sempre rondando por ali, sempre marcando o seu ponto naquela região. Então, isso reforça cada vez mais que a gente tem mais chance de ser capelino do que originário. Sim. Da gente estar capinando há mais tempo. Mas você tem que ver que os capelinos, eles cruzaram com os primatas, com os que já estavam aqui. Então, de repente, nós somos originários, mas também somos uma influência de formação capelina, mas às vezes terráqueo. Em Valquíria, porque se a gente for capelino, nós somos muito fraquinhos. Nós somos muito cabeça dura, Nós né? estamos capinando faz tempo, né? Eu fico pensando nisso também. E em termos de conhecimento intelectual, a gente teria regredido. Por quê? Porque quando esses capelinos vieram, eles já eram muito desenvolvidos intelectualmente. Mas disso, sabe o que eu acho, Amara? Às vezes isso a gente até tem, mas está escondido, porque o moral não evolui, então esquece que você sabe, né? Intelectualmente, e evolui o outro lado. Esconde tudo. Concordo com isso, porque se a gente, no nosso orgulho e vaidade, se for muito claro essa questão do conhecimento técnico e científico, acaba com nós, né? Nós temos que esquecer mesmo isso e começar a pisar na lama aqui até aprender. Mas uma outra coisa também que da gente discutindo aqui como nós somos imediatistas, né? Porque se você considerar que o fogo, por exemplo, foi descoberto aí, 300 mil anos atrás, ou seja, pode ter sido descoberto pelos chineses, ou seja, com certeza não foram os capelinos, eles não estavam aqui nessa época ainda, quando foi descoberto o fogo, quando foram descobertas algumas ferramentas, esse tipo de coisa. Então, o problema é que a gente está vendo essa análise aqui num período muito curto, né? Ou seja, em torno de 10, 25 mil anos no máximo, né? E também, quando você cita aí o negócio do fogo, a gente não pode esquecer que, pelas forças divinas, a inspiração vinha nos primatas. Em qualquer lugar. Então, para fazer alguma coisa, igual, por exemplo, você olha no mundo animal, o que o animal faz pelo instinto, que é uma inteligência mecânica de origem divina, né, que está ali amparando, o gatinho, por exemplo, sai e vai comer a gramínea, que faz bem para o estômago. Então, quer dizer, a mesma coisa de descobrir o fogo. Então, ela vai ali instintivamente comer o ramo certo, não come o ramo errado. Não come. Então, imagine nessas questões de desenvolvimento, né? Encarna espíritos
iniciais aqui na Terra. Só que nunca sem amparo divino. A inteligência deles é tão pouca que o instinto é tão forte que eles descobrem as coisas por instinto e não por inteligência. Eles descobrem o meio de sobrevivência por forças instintivas, forças divinas, para que ele consiga andar a sua carruagem, andar na existência, com as suas necessidades. O urubu, ele sobe lá em cima com a carniça para fazer a putrefação do bicho lá dentro do estômago, lá, né? Para fazer a digestão. Então, quer dizer, são atos da vida que só a presença divina justifica muitas coisas terem surgido no seu tempo certo. Então, nós não estamos distantes de Deus. Deus não está distante de nós, né? Acho que a solidariedade é universal, né? Então isso aí explica muita coisa. Explica. Então, creio que nós estamos aí num patamar muito bom. Vamos dizer que, mesmo tendo aí muitos riscos de não continuar aqui, a humanidade, boa parte dela, mas nós estamos num ritmo bom. Não significa que ir para outro lugar é um desastre, uma coisa ruim. Você vai levar aquilo que você aprendeu, vai levar seu aprendizado, não vai perder tempo ir, você vai só ganhar mais experiência. Então, nós não precisamos estar preocupados se você vai, se não vai. A preocupação nossa é melhorar, é para avançar, para tentar conseguir mais estabilização, para não sofrer mais as consequências do aprendizado, porque o que a gente tem feito é exatamente sofrimento desnecessário para aprender, que eu poderia estar mais rapidamente resolvido a minha própria vida, né? Cristalização das ideias chinesas. Falta 2 minutos, a gente podia só dar uma lidinha para iniciar. Na semana que vem, a gente continua. Quem faz a leitura aí da cristalização das ideias chinesas? Posso ler, continuar. Ou Pode alguém quer ler. ler? Pode ler. Peraí, estou abrindo o PDF aqui de novo. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento involuntário que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. O universo, na sua constituição maravilhosa, não criou... Não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas de construção e trabalho, os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra de sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, a China é também convocada pelas transformações do século, a grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária, a fim de ensinar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Foi pela sua obstinada resistência que a ideia chinesa estagnou-se na marcha do tempo, embora nessas despretensiosas observações sejamos os primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Não responde tudo isso aqui? Isso aqui ele causa um nó lá atrás, mas ele vem e desfaz o nó aqui. Não é isso, amado? Desfez o nó.
colocando... Realmente. Mais ou menos, com muitos questionamentos ainda, viu? Não, sim, Mas, claro. Daniel, mas Mas sabe que isso o que nos nó, fomenta. mas o nó é muito, eu acho que é muito, mas no meu caso, é muito mais em função da visão muito limitada, muito circunscrita, né? Eu acho que a gente tem que aprender a pensar mais Amplo, né? alto, né? Abrir mais a... É o sentido universal, né, Amaro? A gente precisa olhar com olhar universal as coisas. Então, quando a gente só vê localizado, é a mesma coisa de usar só dois olhos. A gente só vê visões dos planos que a gente consegue enxergar. Mas, assim, quando a gente dilata, vê um cubo, né? Põe um cubo e olha por cima, vê que ele tem vários lados, né? Então, tem 6 lados um cubo. Então, todos esses lados, eles têm uma interpretação. Então, a gente precisa olhar os 6 lados. E, por dizer aqui, são 6 grandes grupos, 4 de fora, 2 daqui, né? Então, a gente precisa ver esses 6 lados aí, direitinho. Então, na semana que vem, a Eu gente gostei volta... aí, foi do que fechou tudo, que eles erraram, eles pecaram no insulamento, na não Exato. abertura, que nós devemos, né, subir a escada, um dando a mão para o outro, o mais forte puxando o mais fraco. O que aconteceu também com os iranianos, né? Que agora que eles estão tendo a oportunidade de abrir para o mundo, não é fechado que se resolve. Então, isso é uma teoria universal. Você deve ter contato, você deve ter a soma com o outro, a universalidade. Agora, ficar fechado em grupo, insulamento, grupos fechados, não produzem, não produzem, né? É o que E a outra gente tem coisa que que eu acho fazer na nossa doutrina espírita, não produz se ela ficar isolada. ficar fechado. E o mais importante Em que eu acho função aqui é de que orgulho. Em função do que orgulho. todos, independente, né, de quem que é fraco, quem que é forte, mas todos aprendem uns com os outros, né? Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar ao outro. Eu acho que essa é uma lição que a gente não pode se perder, né? Ninguém é melhor do que Exatamente. ninguém. E uma coisa também, que depois da gente ler isso aqui, principalmente desse parágrafo, dessa parte aqui, que hoje a gente vê falar tanto de globalização, sempre, mas só porque tem um detalhe, a gente sempre vê essa globalização atual, o viés político-ideológico, né? Mas, com certeza, o dedo de Econômico, né, também, a gente pensa muito na questão. mas, na verdade, quando você tem o econômico com a tendência assim, a manter uma prevalência ideológica. Mas o que acontece? Com certeza, dá para a gente enxergar um pouco aí a mão do nosso amigo Jesus e falar, ó, vocês têm que ir para a globalização, mas não só no material, em tudo. Ou seja, é muito... Porque está vendo, a globalização ela vem por uma necessidade, não né? tem como Não veio, retroceder mais, né? ela não veio pela fraternidade, ela está vindo por uma necessidade física, né? De Ué. sobrevivência, de sustentabilidade. Então, se você não vem por um caminho mais lógico, que é vamos dizer, a cristianização do povo, ou a espiritualização do povo, das pessoas, a gente vem por outras necessidades. Se a gente não der uma abertura para o país tal, nós não temos esse produto, nós não vamos ter, porque aqui não tem lugar para produzir isso. Então, vem pela necessidade, por isso que tem que globalizar forçosamente para que você aprenda a se espiritualizar, né? Como a Acaba que a população é espiritualização grande. vem a reboque. Vem a reboque, exatamente, a reboque, falou tudo. A gente precisa ter essa motivação para acontecer. Veio a pandemia exatamente para tomar algum juízo, mas ainda nós não aprendemos com a pandemia. Infelizmente, ainda não foi possível aprender muita coisa, não. E olha que não é a Continua os primeira, né? mesmos erros. Não é. Bom, então na próxima semana a gente continua aqui, cristalização das ideias chinesas, então começando também sobre o Forrai. Até a semana que vem, bom dia para todos. Fiquem Bom dia com e boa Deus. semana para todo mundo.
Bom domingo. demais ter Tchau, vocês. tchau. Bom domingo aí para todo mundo. Bom domingo para Boa todos. Fiquem com semana, Deus. gente. Até mais. Leila, você já fez a cirurgia? Foi adiada, criatura. Ah, foi? As Ah, minhas tá bom. as peças de vocês por mim foram ouvidas. Foi adiada. Excelente. Ô, Leila, você tava com medo de Vai dar tudo morrer, Leila? certo. Juro que eu tava, gente. Eu não admitia, não, mas agora eu vou admitir, porque eu tô tão aliviada. Pois é, você está aqui, ó. Se você teve medo errado, né? Você estava lá na semana passada preocupado e não morreu, ó, tá vendo? Então não era para morrer. Pois Você é, estava mas eu preocupado à estava mais toa. preocupada que eles tinham reservado a UTI, isso aí me encheu de pânico. Ah, UTI não, nesse UTI é frio, recuperação. imagina um UTI nesse frio, eu ia morrer de frio. Mas Deus não deixa passar frio, não. Não, mas Ai, tá Mas aí bom, vai dar você tudo depois certo. fala pra gente orar e vibrar por você, viu? tá mais ou menos prevista para agosto, 8 de agosto, mas isso aqui tem muita coisa para correr nesse barco ainda, né? Vamos Tá lá. bom, Tá. então. Não, então tá. Tchau, Então, Deus, gente. gente. turma, Boa muito semana. obrigado. Deus Tchau. O Guilherme abençoe a ficou caladinho. todos. Tchau, Então, Guilherme. tchau.